youtuber, babá, vigia, quiropraxista. Estas e muitas outras profissões ainda não são regulamentadas no Brasil. Mas por que certos ofícios ainda não passaram por esse processo? O que é necessário? No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre este assunto e os direitos de quem exerce uma atividade não regulada por lei. Antes de começar, vamos ver o que diz a nossa Constituição sobre o assunto. A Carta Magna diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. E para falar sobre profissões não regulamentadas, eu recebo Cristiane Alves, advogada especialista em Direito Constitucional, e Estevão Gandhi, advogado especialista em Direito do Trabalho. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Doutor Estevão, vamos começar explicando o que são consideradas profissões não regulamentadas. Profissões não regulamentadas são aquelas que não estão previstas em lei, especificamente. Então, existem cada dia novas profissões. É necessário ter uma regulamentação, mas o Poder Legislativo ele não acompanha a evolução da quantidade de profissões que vão surgindo ao longo do tempo. Então, basicamente precisa ter um tempo, né? Precisa ter um tempo, precisa ter uma regulamentação até para poder garantir direitos a esses trabalhadores dessas novas profissões que não estão ainda regulamentadas. Doutora Cristiane, o fato da profissão não estar prevista em lei, ela pode ser considerada ilegal? Não, profissões não regulamentadas não são consideradas ilegais. A Constituição deixa bem claro que é livre o exercício de qualquer profissão, desde que estabelecidas e atendidas as qualificações atendidas em lei. Agora, qual a diferença entre um trabalhador informal e um trabalhador que exerce uma profissão não regulamentada? O trabalhador informal, ele não possui nenhum tipo de desconto. Então, o serviço que ele exerce não possui desconto nem de imposto de renda, nem referente a INSS, e ele recebe integralmente o valor do que foi acordado com o patrão. E a profissão não regulamentada, ela não tem uma lei específica, né? Não tem uma fiscalização, não tem um conselho de classe, não tem um sindicato. Essa é a diferença. Então vamos falar um pouquinho dos direitos de quem exerce esse tipo de profissão que ainda não foi regulamentada, doutor Estevão. Sim, a bem da verdade é o que ficar combinado é o que vai ter que ser pago. Direitos trabalhistas não tem. Não tem porque para ter um direito trabalhista tem que ter um vínculo empregatício. E esse vínculo está afastado. É possível, claro que é possível, ainda que a profissão não seja regulamentada, haver um vínculo empregatício, mas não relacionado àquele nome daquela profissão que é não regulamentada ainda. É possível, tem proteção de normas coletivas, tem proteção de acordo com a atividade preponderante do empregador, a atividade empresarial, para poder fazer o enquadramento desse trabalhador. Mas não com base em aquilo que ele pretenderia receber ou direitos assegurados, porque não tem uma lei expressamente consignada para poder trazer quais são esses direitos desses trabalhadores. A norma precisa ser regulamentada para se estabelecer, por exemplo, um piso de uma categoria ou um piso profissional para aquele trabalhador daquela profissão. Ou seja, ele é enquadrado em alguma outra profissão, então, para poder ter acesso aos direitos? Exatamente, ele é enquadrado em outra categoria para poder ter todos os direitos, salário, 13º, férias, FGTS, como se empregado efetivamente fosse, porque ele vai ser empregado. Só não com a nomenclatura daquela profissão que passou a surgir, mas que ainda não tem regulamentação. O que acontece muito na prática? Esse trabalhador, ele trabalha muito de forma informal ali, por não ter essa regulamentação, ou ele é mais enquadrado em outra categoria mesmo? Na verdade, ele faz o enquadramento em outra categoria, porque normalmente na prestação de serviço, todos os requisitos dessa relação de emprego, elas despontam. Então, ele é um prestador de serviço, ele é pessoa física, ele presta serviço com pessoalidade, ele está subordinado e ele recebe por isso. Agora, como a senhora explicou, doutora Cristiane, os deveres a pessoa tem, né? Porque o trabalhador não regulamentado, ele paga, tem todos os descontos, né? Explica melhor pra gente. Sim, possui deveres também de pontualidade, assiduidade, depende também, conforme o doutor explicou, do que foi acordado, né? Tem todos os deveres de ética, respeito, né, com colegas, com chefes. Então, os mesmos deveres, à medida que ele é enquadrado em alguma categoria, ele tem que exercer também, numa profissão não regulamentada. Bom, vamos assistir agora uma reportagem aqui da Rádio TV Justiça sobre uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. O STJ entendeu que motorista de aplicativo é considerado um trabalhador autônomo e que uma eventual ação contra a empresa cabe à Justiça Comum.
O caso analisado é de um motorista da Uber que teve a conta suspensa pela empresa por comportamento irregular e mau uso do aplicativo. Mas o motorista entrou na justiça alegando que ficou impedido de exercer a profissão e teve prejuízos materiais, porque alugou um carro para fazer as corridas. O caso ocorreu em Minas Gerais e a Justiça Estadual considerou que não era competente para julgar a ação por se tratar de relação trabalhista. Mas a Justiça do Trabalho também se considerou impedida e suscitou conflito de competência ao Superior Tribunal de Justiça. Para o relator do conflito, na segunda sessão do STJ, ministro Moura Ribeiro, os serviços prestados pelos motoristas de aplicativo são eventuais, sem horários pré-estabelecidos e eles não recebem salário fixo, o que descaracteriza vínculo empregatício. Assim, o colegiado entendeu que, como não há relação de emprego no caso, processos envolvendo motoristas e aplicativos devem ser julgados pela Justiça Comum. Doutor Estevão, de modo geral, que tipo de jurisprudência tem sido aplicada nessas questões? O Tribunal Superior do Trabalho tem variado em relação ao entendimento final a respeito desse assunto. Mas nós temos decisões recentes, até mesmo do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que não há que se falar em vínculo empregatício. É uma prestação de serviço autônoma onde o trabalhador não está subordinado. Na autonomia, nós costumamos dizer que ele tem total liberdade para poder estabelecer o horário de prestação de serviço, ele não está subordinado. Ele tem a possibilidade de, além de fazer o seu próprio horário, trabalhar no dia que ele bem entender. E ele faz a adequação da forma como ele vai prestar o serviço. E essa é a situação que os motoristas de aplicativo vivem hoje, doutora Cristiane? Sim. Bom, nós temos uma pergunta de telespectador sobre esse tema. Vamos conferir. Quais são as principais profissões não regulamentadas no Brasil? Doutora Cristiane, no início do programa eu citei algumas, mas quais são as mais conhecidas? Podologista, quiropraxista, babá, DJ, youtuber, profissionais na área de TI, profissionais na área de gastronomia e outras que já foram citadas, né? Atletas, etc. São as principais. A gente vê aí, né, nessa listinha que a gente falou rapidamente, algumas profissões que são relativamente novas e outras que já existem há muito tempo. É um processo muito demorado, doutor Estevão, essa questão da regulamentação das profissões? Não é só demorado, também tem que ver o interesse em regulamentar esse tipo de profissão. Muitas vezes não tem um interesse, muitas vezes não tem uma passagem rápida, ou então passou pelo Poder Legislativo e o Poder Legislativo entendeu por bem não fazer regulamentação. E muitas vezes também é difícil fazer uma fiscalização. Então, como que eu posso regulamentar se depois eu não tenho nem como fazer uma fiscalização? O exemplo claro é o serviço de uma diarista. Então, a diarista está aí desde sempre. A única coisa que foi feito foi estabelecer uma regulamentação mais própria para aquela empregada doméstica, onde a diarista poderia ser enquadrada como tal. Mas para a diarista mesmo não teve uma regulamentação. Só ficou ali para prestadora de serviço com vínculo empregatício, no caso, a empregada doméstica. E aí a gente consegue fazer um enquadramento. Se ela vai ser considerada doméstica mesmo ou não. Então, hoje, tem muita prestação de serviço de muitos profissionais que não têm profissão regulamentada, mas que, de repente, prestam serviços em casa, cuidando de pessoas de uma determinada família. Como é que eu faço o enquadramento? Não é daquela profissão não regulamentada, mas sim como empregado doméstico que tem regulamentação e previsão, inclusive, na Constituição Federal. Agora, isso significa que algumas profissões podem nunca ser regulamentadas, doutora Cristiane, ou há algum tempo todas as profissões vão sendo regulamentadas? Algumas profissões, dependendo do interesse público, podem não ser realmente regulamentadas, né? E isso exige uma fiscalização maior, gera direitos e obrigações, gera deveres também. Fica mais fácil para a empresa saber que obrigações que ela precisa cumprir em relação ao empregador. E com isso também afasta uma série de coisas quando regulamenta essa profissão. Monopólio, né, sistemas antiéticos, uma série de fraudes. Então, o importante é que fossem regulamentadas, mas depende muito do interesse público. E de quem que tem que partir a iniciativa de tentar a regulamentação de uma profissão? Precisa ter uma lei, né? Essa lei precisa ser sancionada pela presidência. Em momento nenhum, o Ministério do Trabalho, ele regulamenta a profissão. Ele só diz se aquela ocupação realmente é uma ocupação oficial ou não.
Então, depende de uma série de fatores. E o mais importante, o interesse público. E geralmente como é que é esse processo de regulamentação de uma profissão, doutor Estevão? Normalmente vê a quantidade de trabalhadores exercendo aquela profissão específica. Hoje eu acredito que a gente vai começar a ter um olhar mais analítico, mais crítico e um olhar mais voltado para beneficiar determinados trabalhadores das redes sociais, porque a cada dia a rede social que tem despontado e tem criado novas profissões em relação a isso. E a partir daí, inicia-se por meio de um projeto de lei mesmo. Tá? O Ministério do Trabalho e Emprego muitas vezes pode dar um impulso para falar, olha, está tendo muita demanda desses trabalhadores, mas não tem uma regulamentação específica, e aí depende mesmo do Poder Legislativo. A partir desse momento, ele passa a ter essa iniciativa e aí faz a regulamentação nos moldes em que eles entendem que deve ser. Sempre respeitando, claro, os direitos constitucionais, os direitos trabalhistas. É importante, então, que alguma associação ou sindicato ligado àquela categoria faça uma presença ali no Legislativo para tentar essa regulamentação? Esse é o principal objetivo, né? Se a categoria não reivindicar, provavelmente eles não vão conseguir. Na verdade, se a gente for fazer uma análise mesmo, é a voz do povo e a voz de Deus, que eles sempre dizem, né? Então, se o povo, aquela categoria específica, começar a fazer reivindicações, é justamente nesse ponto que tem um olhar diferenciado daquele deputado, daquele senador, para dar início a esse projeto de lei e fazer regulamentação. O ideal é que todas as profissões sejam regulamentadas para que nós tenhamos um pouco mais de segurança jurídica na prestação de serviço, tanto de quem vai prestar serviço, quanto aquele que também vai contratar. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui na nossa conversa, o artigo 5º, volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre profissões não regulamentadas e os direitos e deveres de quem exerce esse tipo de ofício por lei. Eu continuo conversando com Estevão Gandhi, advogado especialista em Direito do Trabalho, e também com Cristiane Alves, advogada especialista em Direito Constitucional. Doutor Estevão, terminamos aqui o primeiro bloco falando do processo de regulamentação de uma profissão. Teve ali o projeto de lei, foi aprovado, a partir daí já é imediata a regulamentação? Na verdade, vai depender também de determinados órgãos. O Ministério o Ministério do Trabalho, quem faz essa coordenação, ele normalmente edita portarias ou então determinadas normas internas para poder dar uma possibilidade de adequação. Claro que a lei, ela, a partir do momento que entrar em vigor, ela já deve ser aplicada. Mas existem normas que não são aplicadas de imediato e depende de uma regulamentação, muitas vezes por um decreto, muitas vezes por meio de normas orientadoras do Ministério para poder dizer como é que vai ser esse caminhar dessa regulamentação. E esse processo, cada vez ele corre num tempo diferente, doutora Cristiane, ou sempre tem aquele rito ali e é mais ou menos a mesma coisa? Não, ele demora, né? É um processo bem demorado, nem sempre tem o mesmo rito, né? Depende muito de como essa lei é analisada, para que essa profissão também possa ser regulamentada. Existem alguns critérios básicos que se segue para saber da necessidade da regulamentação ou não? O doutor Estevão falou aqui no primeiro bloco a questão de ter muita gente exercendo, mas alguns outros critérios? Sim, quando uma profissão não regulamentada atinge o bem coletivo, o Estado ele sempre deve intervir para que ocorra essa regulamentação, né? E com isso exige que, à medida com que a profissão seja regulamentada, exige com que o profissional tenha cursos específicos para exercer aquela profissão, tenha também habilidades legais. A senhora falou do bem coletivo, só explica melhor para a gente dar um exemplo. Sim, vamos supor, a gente tem uma obra, né? Essa obra ela precisa de um engenheiro. Às vezes a pessoa não tem essa inscrição, né? No conselho de classe, no órgão, não tem esse registro. Então ela coloca toda a sociedade em risco. Um exemplo interessante disso também é o que a gente está vivendo no momento atual da plataforma digital, onde os profissionais dos motoristas de aplicativo estão sendo coordenados pelas empresas. Então, um exemplo, a Uber, o iFood, estão sendo regulamentados por meio de exigências que são feitas pelas empresas. Não porque tem uma lei regulamentando, por exemplo, dizendo, olha, para poder ser motorista de aplicativo tem que ter um nada contra criminal. Então, a sociedade, como a doutora bem mencionou, ela fica vulnerável.
E aí necessita do poder público para poder intervir e fazer uma regulamentação, até para dar um pouco mais de segurança. Até porque, nesse caso, protege muito mais a empresa do que o trabalhador e a própria sociedade, né? Nesse caso, está sendo protegido só a empresa, é o interesse da empresa. E o interesse não pode ser da empresa quando há exercício de profissão, principalmente nessa profissão. O interesse coletivo da sociedade é que está ali exposto a todo momento. A todos os dias, um passageiro que entra, um passageiro que sai, são 20, 30, 50 corridas. Quem é o profissional que está ali daquele outro lado? Então, é necessário, hoje, não só deixar na mão das empresas, mas como ter uma regulamentação para que as empresas venham cumprir. É isso que muitas vezes o governo tenta fazer, o governo que eu falo de uma forma geral, o poder legislativo, tenta fazer e que tem uma resistência, muitas vezes, muito forte da própria categoria que vai ser beneficiada. Porque eles querem, ao mesmo tempo, a garantia de um empregado, mas não querem ter as obrigações de empregado. Então, de cumprimento de horário, de estar subordinado, de ter que prestar serviço em determinado dia, naquelas condições, determinada área de atuação. Então, a gente ainda vai ver uma briga muito grande por isso. E é essa necessidade que o Poder Legislativo ele tem que observar. Quem é que está fazendo a reivindicação? É a classe. Então, se a classe está fazendo a reivindicação, qual que é essa reivindicação para a gente fazer uma regulamentação da melhor forma possível e que atenda os anseios de todo mundo? Claro que dentro de um equilíbrio e respeitando direitos trabalhistas de uma forma geral, constitucionais de uma forma geral e o interesse da sociedade, que está em primeiro lugar. Agora, o senhor falou aí, né, do interesse da classe. Se a classe não quiser, por exemplo, ela pode brigar contra a regulamentação e até barrar essa regulamentação? Brigar tem condições. Inclusive, se nós formos hoje pegar um transporte de aplicativo, basta chegar e perguntar para aquele motorista se ele está satisfeito com determinado projeto de lei. Ele vai dizer, a grande maioria, pelo menos experiência própria, quando eu sempre entro num transporte de aplicativo, eu faço essa pergunta de curiosidade, até para eu poder entender como é que está sendo funcionado, como é que está funcionando a cabeça dele. E ele fala, não, nos moldes em que está, eu não tenho interesse, então a gente vai fazer uma manifestação contra. Inclusive, quando veio a primeira menção à aprovação desse projeto de lei, na esplanada dos ministérios, ficou lotado de motorista de aplicativo indo contra. Lembra? A voz daquele que é o beneficiário direto, ela tanto é importante para a aprovação, quanto para simplesmente não aprovar. E aí cabe ao deputado, ao senador, entender aquela necessidade, fazer uma regulamentação adequada para ver se adequa à situação e regulamenta essa profissão sem prejuízo, principalmente para a categoria. Doutora Cristiane, quais são os principais desafios que uma categoria enfrenta quando ainda não tem essa regulamentação? Quando não existe a regulamentação, não existe fiscalização, que é uma das principais exigências numa profissão regulamentada. E quando contrata-se também esse profissional, né? Nem sempre é um profissional preparado, com curso, com as habilitações que uma profissão regulamentada exige. Então, acaba colocando um pouco, em alguns aspectos, a sociedade em risco. E até o próprio profissional, né? Porque ele é nivelado por baixo ali, se não tem uma fiscalização, né? Sim, isso mesmo. Bom, e a senhora falou aí de preparação, de qualificação. Nós temos uma pergunta de telespectador sobre isso. Vamos ver. Como a falta de regulamentação afeta a formação e a qualificação dos profissionais? Doutor Estevão, afeta diretamente, né? Afeta diretamente os profissionais. A falta de qualificação vai atingir diretamente na prestação de serviço, na avaliação, porque hoje quem faz a avaliação é quem se aproveita dessa mão de obra e, consequentemente, vai retirando esse profissional do mercado. Então, a qualificação, a profissionalização é essencial para o sucesso dessa atividade que ele está desempenhando. Sem isso aí, a própria plataforma vai fazendo um pente fino no sentido de retirar esse trabalhador do mercado. E aí o trabalhador, às vezes, nem sabe o porquê. Não consegue entender, justamente a resposta é essa, falta de qualificação, profissionalização. E de modo geral, doutora Cristiane, que exemplos que a gente pode dar de profissões que foram recentemente regulamentadas e acabaram ganhando com isso, né? Ganhando em direitos, ganhando também em qualificação? Nós temos uma profissão, a de historiador, que foi regulamentada há alguns anos. Foi uma procura dos profissionais dessa área para que tivessem fiscalização, mais direitos relacionados à profissão, mais vagas em concursos, né? E pudessem ter mais preparo, mais fiscalização e mais chances no mercado de trabalho.
E nós temos mais uma pergunta de telespectador. Vamos conferir. Como identificar se a profissão é regulamentada? Doutora Cristiane, quem está recebendo aquele serviço tem como identificar? Tem, o Ministério do Trabalho é quem pode alegar, né, se uma profissão realmente é regulamentada ou não. Então, tem como realizar essa pesquisa através do Ministério do Trabalho, para identificar se aquela ocupação realmente é legal e se é regulamentada. E a partir do momento que a profissão é regulamentada, doutor Estevão, o que passa a acontecer? Tem que ter um sindicato? Tem que ter uma associação? Além de tudo que os profissionais ganham, os aspectos burocráticos mudam? Burocrático em si vai mudar na prestação de serviço, porque o empregador vai ter que fazer adequação salarial, adequação de carga de jornada de trabalho e assim por diante. E a criação do sindicato é uma mera liberalidade, né? Nós temos o direito de criar quantos sindicatos for, mas dentro daquela base territorial somente um. Pode ser criado um sindicato, só que o sindicato hoje só atua quando tem um número considerável de determinados trabalhadores para poder defender os interesses daquela categoria. Então, é importante? É. O sindicato tem todo o interesse? Tem. E o sindicato está ali para não só proteger e fiscalizar e auxiliar nessa fiscalização, como também criar normas coletivas para dar, de repente, um reajuste salarial, para regulamentar uma compensação de jornada, para estabelecer benefícios que não estão previstos em lei e que normalmente são concedidos por meio dessas normas coletivas. Mas aí pode ser criada uma associação, deve ser criada uma associação, um conselho de classe ou também não é obrigatório? Não é obrigatório. É uma faculdade e aí quem tiver interesse pode sim arregimentar trabalhadores para poder criar essa associação ou então sindicato. O ideal seria um sindicato. O sindicato tem uma força direta para poder fazer essa atuação. A associação não teria essa força para poder fazer essa atuação imediata. Ela teria, de repente, para judicializar alguma ação, alguma coisa nesse sentido. Mas para aquela briga, para aquela discussão, para aquela reivindicação e para aquele movimento social de necessidade dessa categoria, desse trabalhador, só o sindicato mesmo. Doutora Cristiane, a gente falou aqui do trabalhador autônomo e tem também o profissional liberal, né? Qual que é a diferença, só para a gente esclarecer? O autônomo, na verdade, todos eles acabam se encaixando um pouco no trabalho informal, né? Todas essas profissões, autônomo, liberal, eles não possuem muitas vezes, não têm os descontos, mas possuem a liberdade em relação a horários, flexibilidade, né? Não possui, igual falei, desconto de imposto de renda, INSS. Então, o que é acordado entre a empresa e o empregador é o que eles recebem, aquele valor integralmente. E no caso do profissional liberal? O liberal também é dessa forma, entra como trabalhador informal. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu queria saber antes de vocês o porquê que existem tantas profissões não regulamentadas no Brasil e qual a importância de mudar esse quadro, doutor Estevão. A bem da verdade, o mercado necessita dessa inovação. Então, se a gente pegar o exemplo aqui das redes sociais, quem diria que a gente teria tantas redes sociais nos últimos 5, 10 anos e as profissões vão sendo criadas e a nomenclatura também é criada. Muitas vezes pelo um apelido popular e o negócio vai se profissionalizando e vai tendo essa necessidade. É importante? É, e tem que ser criada. É criada da noite para o dia. Na área de tecnologia da informação é a mesma coisa e em muitas outras áreas é desse jeito. É preciso regulamentar para poder ter essa segurança, mas não tem uma regra de como é que a gente vai criar. YouTuber, quem diria que a gente ia chamar a pessoa que está ali trabalhando na mídia social dentro de um canal, dentro de um site de YouTuber. Aí tem os outros que estão lá no Instagram, que estão os outros no Facebook, cada um vai recebendo uma nomenclatura diferente e aí vai pegando. O fato é que quando aquilo é monetizado, quando tem uma prestação, uma contraprestação, uma propaganda, tem necessidade de ter regulamentação até para poder dar justamente essa segurança que eu sempre falo e ninguém ficar perdido. O que é contratado tem que ser cumprido e o que foi cumprido tem que ser remunerado. Doutora Cristiane. É importante fomentar essa regulamentação à medida que a sociedade está evoluindo e estão aparecendo, né, essas novas profissões. Então, é importante devido gerar direitos trabalhistas, obrigações, saber como que será o funcionamento dessas profissões e, por um outro lado, também quais são os deveres a serem cumpridos. E por que existem tantas profissões não regulamentadas? É por causa da velocidade com que elas vão surgindo? Isso.
Estão surgindo muitas profissões e depende do interesse público em regulamentar ou não. Só para a gente encerrar aqui, doutor Estevão, me vem uma curiosidade. O que é preciso para você criar uma profissão? Basta a ideia ali e começar a funcionar? Criatividade. Eu acho que essa é a palavra, porque quantas profissões novas foram criadas sem a gente nem ter noção daquilo e nem saber que aquilo poderia ser uma profissão. Então, é a criatividade mesmo. O brasileiro, principalmente, tem essa função de ser criativo e cria-se, e a partir do momento em que aquilo vai se tornando de uma forma mais profissional, ela vai sendo intitulada como sendo uma profissão. A verdade é essa. Bom, e o artigo 5º está chegando ao final. Doutora Cristiane e doutor Estevão, muito obrigada pela presença e por todos os esclarecimentos aqui. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode ver os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @rádio e TV Justiça. Até o próximo artigo 5º. Tchau!